Eu sigo aqui com os principais destaques do dia, a análise dos nossos comentaristas e também vou girar a reportagem da Jovem Pan News. Um grupo de deputados do PSOL e da Rede pediu à Procuradoria-Geral da República para investigar o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro por possível atentado à soberania nacional. Quem vai trazer os detalhes da notícia, os detalhes da informação é a Júlia Firmino. Está comigo já em tela. Júlia, seja bem-vinda. Uma ótima noite a você. O atentado à soberania seria por conta da classificação das facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como terroristas? É disso que se trata? Bem-vinda. É isso mesmo, Caniato. Boa noite para você, para quem está com a gente aqui também, se informando no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. De fato, esse pedido, então, dos deputados do PSOL e também da Rede, para que o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, seja investigado, né? Tenha a abertura de um inquérito para investigar se Flávio Bolsonaro cometeu isso, né? Um atentado à soberania nacional por conta da relação, articulação dele ali junto do governo dos Estados Unidos, para enquadrar então essas facções como organizações terroristas. E aí, o que aconteceu? Só para a gente entender. Flávio ainda, na semana passada, tinha se reunido ali com o governo norte-americano, fez uma reunião com autoridades, defendeu de fato essa classificação das organizações como terroristas e um dia depois, né, depois dessa visita ali a Trump, veio então a decisão do governo norte-americano de que sim, as facções aqui do país seriam enquadradas em organizações terroristas. Flávio, inclusive, veio nas suas redes sociais comemorar essa decisão de Trump. Os argumentos que os deputados colocam, então, nesse pedido à PGR são os seguintes: dizem que as relações diplomáticas com outros países são responsabilidades do presidente da República e também do governo federal, e para eles, Flávio teria então ultrapassado os limites da sua própria função como senador. O documento afirma ainda, Caniato, que a medida pode causar impactos relevantes aqui no Brasil, como por exemplo, possíveis sanções econômicas, impactos no sistema financeiro, questionamentos também sobre a soberania nacional e, para fechar, a possibilidade de ações dos Estados Unidos relacionadas ao combate dessas facções. Diante disso, então, eles pedem, né, os deputados solicitam a abertura desse inquérito na PGR, né, pela PGR, análise também de possíveis medidas administrativas judiciais e uma comunicação ao Tribunal Superior Eleitoral para entender, avaliar se de fato houve influência estrangeira ou abuso de poder com reflexos no processo eleitoral. O que cabe a gente destacar aqui também é a fala de Flávio diante de tudo isso. A defesa de Flávio, né, o próprio coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro, né, da pré-campanha do Flávio Bolsonaro, que é o senador Rogério Marinho, veio dizer, criticando essa ação dos deputados, diz que Flávio foi buscar então apoio, cooperação internacional para combater essas organizações criminosas e também asfixiar, né, a parte financeira dessas organizações, acabar, reduzir esse poder financeiro do PCC e também do Comando Vermelho. A gente segue de olho, isso pode render muito e a gente traz todas as informações aqui ao longo da programação da Jovem Pan. Volto com você, Caniato. Legal, muito obrigado pelos destaques. Júlia Firmino, ao vivo, aqui na Jovem Pan. Daqui a pouco ela volta com mais destaques. Valeu, Júlia, bom trabalho para você. Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, todos com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Deixa eu passar para os nossos comentaristas, começar inclusive essa com o Bruno Musa. Musa, parlamentares então da Rede e do PSOL acionaram o Ministério Público, né, órgão máximo do Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, para apurar se o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, atentou contra a soberania nacional, porque ele foi fazer uma reunião com integrantes da Casa Branca, inclusive Donald Trump, e curiosamente 2 dias depois os Estados Unidos mudam a classificação dessas facções criminosas brasileiras para grupos terroristas. Pensaram os parlamentares, poxa, isso tem dedo do Flávio Bolsonaro, vamos acionar a PGR. Tá tudo dentro do roteiro, Musa? Partindo dos partidos que você mencionou, sim, como eu sempre falo, Caniato, me parece que, eu falo brincando, mas no fundo é uma verdade, que meu filho de 2 anos teria dificuldade de achar que isso era sério.
Mas, infelizmente, tem pessoas de 40, 50, 60 anos de idade que acham isso minimamente sério e, portanto, temos que mencionar isso aqui. Veja, é simplesmente infantil, imaturo, escolha outro adjetivo que queira para colocar isso. Questões completamente subjetivas, trair a pátria, acabar com a soberania. Mas aquilo que de fato acaba com a tal da soberania no Brasil, que praticamente não vale de nada, porque somos reféns de narcoterroristas aqui, e de pequenos assaltos no dia a dia, de grandes e pequenos assaltos no dia a dia, tudo isso realmente faz com que a gente passe a ter que discutir esse tipo de coisa. O que seria a tal da soberania para eles? Alguém militarmente vir aqui invadir o Brasil? Sob qual pretexto os Estados Unidos fariam isso? Então, agora, na guerra com o Irã, ajudam ou interferem ali em outros locais da geopolítica por se tratar da maior economia do mundo. Invadir militarmente o Brasil, de verdade, alguém cai nessa? Infelizmente, muita gente cai nessa e eles precisam capitalizar isso em cima de votos, que é o grande ponto que eles acham. Enquanto isso, a gente continua vivendo a realidade brasileira. Eu estava agora há pouco com um amigo que me contou que a mulher dele estava com a gente e me contou que o cara com os dois filhos, ela com 2 filhos pequenos atrás, bateram aqui na Avenida Morumbi, bateram com o revólver no vidro dela. Por sorte, o carro é blindado. Os 2 filhos assustados, tem 5 anos a menina, e depois perguntando o que aconteceu, e a mulher dele dirigindo, e ele nos contou isso. Infelizmente, a gente acaba naturalizando. Ah, mas que bom, o carro era blindado. Pois é, imagina se não fosse. Isso sim é acabar com a soberania de um país, porque o governo, ele deu todo o território e facilitou o caminho, asfaltou toda a estrada para que isso cada vez fosse mais frequente e nós, infelizmente, tenhamos que normalizar esse tipo de ação. Mas isso para eles não é acabar com a soberania. Acabar com a soberania é uma guerra moda antiga, militarmente os Estados Unidos invadindo e colocando medo. Lembre-se, o controle é pelo medo, para capitalizar em cima do voto. Nada mais do que isso. Portanto, assim como o PT, principalmente ainda o PSOL, tem ideias que sequer uma criança de 6 anos conseguiria acreditar que algum adulto colocaria em prática. Mas não, eles têm coragem de falar em voz alta e ainda em público. Pois é, deixa eu chamar o Mota. Mota, esse filme é repetido, né? Nós já vimos exatamente o mesmo enredo no caso das tarifas. Então eu me lembro muito do que o Dávila disse. O Dávila mencionou essa possibilidade. Olha, a depender do que o governo dos Estados Unidos fizerem nos próximos dias, nas próximas semanas, vão acusar Flávio de ter articulado, atentado contra a soberania. Isso já estava mais ou menos no radar, né? Já, e falta aquela gotinha adicional de coragem a esses políticos para sugerirem ao governo brasileiro que declare logo guerra ao governo americano, né? Porque se eles estão acusando o Flávio disso, eles estão acusando, por óbvia conclusão, o governo americano de querer fazer isso. Ou seja, estão acusando o presidente Donald Trump de fazer isso, o secretário de Estado Marco Rubio. Então tenham coragem e digam isso. Não é à toa que os políticos de esquerda atacam Flávio por esse movimento contra as facções. Porque muitos deles, a maioria deles, fez carreira na política atacando a polícia. O Brasil tem muitos defensores de bandidos. Eles são movidos a uma mistura de dinheiro com marxismo, porque o Brasil é o país dos marxistas ricos. Muitos desses defensores de bandidos estão no poder. E eles agora entraram quase em desespero. E não é difícil entender por quê. É que eles se imaginam amanhã no lugar de Nicolás Maduro. E aí, para se proteger, eles agora invocam a soberania que eles mesmos já negociaram com o tráfico de drogas. Pois é, Dávila, o quanto essa acusação e esse processo de acionar a PGR, ficar no aguardo, isso rende uma porção de manchetes, o quanto isso desidrata Flávio Bolsonaro, acaba expondo o pré-candidato e, naturalmente, pode prejudicar a sua caminhada nesse processo eleitoral?
Primeiramente, Candidato, desidrata a esquerda e mostra mais uma vez a incapacidade da esquerda tratar a violência e o crime organizado como a preocupação número 1 que tira o sono, o sossego e os investimentos do Brasil. Portanto, é uma atitude política que prejudica a própria candidatura do presidente da República. Segundo, mostra, mais uma vez, essa mentalidade arcaica da esquerda de tratar criminoso como vítima da sociedade. Terceiro, mostra a esquerda sempre buscando um meio de judicializar a política. Não consegue manter a discussão no nível da política, que é ali que deveria votar políticas públicas capazes de resolver a ameaça do crime organizado. Portanto, é um desgaste para a esquerda. E as pesquisas mostram claramente que a atitude de Flávio Bolsonaro ter ido aos Estados Unidos, se reunido com Donald Trump e com Marco Rubio, e ter conseguido transformar o Comando Vermelho e o PCC em organizações terroristas, só ajudou a direita e mostra a direita em perfeita sintonia com a pauta que mais preocupa o brasileiro. Com certeza. Agora, Beraldo, se os movimentos feitos por Flávio Bolsonaro, a decisão tomada pelo governo norte-americano, essas duas ações, ou esses dois itens se conectam com o desejo da população brasileira. Agora, em um cenário de normalidade, muitos provavelmente diriam: isso vai ser ignorado pelo Ministério Público. Imagina, o Ministério Público vai olhar para essa petição e vai jogar no fundo da gaveta. Agora, em tempos de anormalidade, muitos ficam em dúvida. O que será que a PGR poderia fazer, né? Pois é, Candidato. Hoje existe uma caça às bruxas. O governo está usando instituições de Estado para perseguir aqueles que, de alguma forma, incomodam, atrapalham os seus planos de manutenção do poder. Nesse caso específico, veja que parlamentares são pagos com dinheiro do povo para trabalhar no legislativo. Eles se ocupam de criar uma história absolutamente sem pé nem cabeça para tomar o tempo da PGR, consumir os recursos da PGR, que vai ter que sentar, avaliar, analisar, e aí, obviamente, tendo a oportunidade de agradar ou não o governo, caso seja de interesse de quem estiver ali no comando. Esse caso, você não está levando para a mesa uma ação concreta, comprovada, algo que pudesse realmente ser visto como uma extrapolação ali das ações de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. Porque supor que o governo norte-americano tomou uma medida dessas simplesmente porque na véspera esteve com Flávio Bolsonaro, isso não é ingenuidade, porque não tem ninguém ingênuo envolvido nessa história, nem pela rede, nem pelo PSOL. É simplesmente uma manipulação barata da realidade para querer causar algum desgaste no Flávio Bolsonaro. Agora, independente de qualquer coisa, o que ficará carimbado nesses dois partidos é que eles foram à PGR, em última análise, para defender os direitos das organizações criminosas. Porque, nesse caso, nós estamos falando de um bandido específico, aquela conversinha nojenta de que, coitadinho, a vítima da sociedade, ele não teve oportunidade. Não. Estamos falando das organizações, dessas estruturas criminosas que estão destruindo o Brasil. Aí vão esses dois partidos a defender esses marginais. Então, o que deveria a Procuradoria-Geral da República fazer é entrar com uma ação para caçar o registro de partido que defende bandido. Porque eles estão defendendo descaradamente a quebra da... É muito nocivo para a sociedade brasileira. Pois é, uma rápida interrupção no sinal do Beraldo, mas compreendemos bem, ele conseguiu finalizar
o raciocínio dele. Deixa eu passar para o Musa para avaliar também essa ação movida por dois partidos de esquerda, a Rede Sustentabilidade e também o PSOL, pedem a avaliação, a apuração por parte da PGR para verificar se o senador Flávio Bolsonaro atentou contra a soberania. Segundo os partidos, segundo a defesa feita pelas essas duas siglas, Musa, essa articulação feita pelo senador e pelo pré-candidato à presidência deveria ser feita de forma exclusiva pelo presidente da República. Veja, no meu primeiro comentário, eu ia abordar um tema que acabou passando, que o Beraldo colocou muito bem. O que nós estamos vendo é basicamente o uso das instituições públicas que, de maneira coercitiva, é sustentada por todos nós, que, em muitos casos, ela é usada para ir contra aqueles que, inclusive, a financiam de maneira forçada. Ou seja, muitas vezes eles retiram boa parte daquilo que nós produzimos para fazer ações contra nós mesmos que não concordamos com determinadas ações. Isso não pode ser, ou na minha cabeça não é normal dentro de um país onde você teria uma busca mínima por equilíbrio. Não há. O Brasil está completamente desequilibrado. Será que uma PGR não tem uma aproximação através das pessoas mais importantes de cada uma dessas instituições próximas ao executivo? Será que não tem ali uma interlocução importante que, de repente, possa colocar um desequilíbrio nessa balança ao longo de um determinado processo? Será que cada um que são formados e tem os seus próprios vieses, o que é normal, cada um sempre terá, mas não através das instituições da máquina pública? Tudo isso gera uma obviedade muito grande no Brasil. O sequestro das instituições faz parte por completo de governos como esse que comanda o Brasil já há muitos anos. Isso significa que há um alinhamento, inclusive, com outros países na região como um todo, que não é à toa que eles vêm caindo, mas há um mecanismo muito óbvio, que é o sequestro das instituições públicas para servir a políticas partidárias. Políticas essas que passam a ser trabalhadas com apenas uma única ideia essa voltada para a permanência no poder. Então, tudo isso deve ser destrinchado, que é algo muito mais profundo. O que nós vemos, uma ação como essa, um debate sobre a tal da intervenção da soberania do Flávio, é um mero assunto da ponta do iceberg que aparece. O que está tudo embaixo é esse sequestro da máquina pública. Lembra muito bem disso, me lembrei muito bem disso, que eu já citei aqui também, do Leviatã, que eu gosto muito, que me fez entender a respeito de conceitos que eu tenho a respeito da máquina pública. Uma das únicas formas citadas ali para você conseguir desmantelar essa máquina parasitária que nós vivemos é justamente eles, os estados, que são pessoas com nome e CPF, não terem mais a capacidade de se financiar, ou seja, de extrair os bens privados que nós temos, a nossa propriedade privada. E vale lembrar, hoje é o primeiro dia do ano que nós brasileiros estamos trabalhando para ganhar algo para a gente. Até hoje, até o dia número 150, nós trabalhamos para pagar a máquina pública. E é justamente isso, enquanto o Estado tiver a capacidade e a legitimidade de arrancar tudo que produzimos, eles vão continuar sequestrando as instituições para jogar contra nós mesmos e eles se manterem assim no poder. Pois é, mensagens que chegaram pela o nosso chat aqui mencionaram que os Estados Unidos também têm o Pix deles, então não é uma criação, uma novidade aqui do nosso governo. Tem o transferências lá na Argentina, que funciona basicamente como o Pix. Dávila, eu vou trazer um outro destaque, mas talvez 20 segundos para você, um tiro curto. Você tem alguma expectativa específica em relação à manifestação da PGR? Você sabe que eu estou perguntando para você por uma razão, né? A expectativa com a PGR é que sempre virá algo inusitado, porque uma PGR que acusa um candidato a presidente, um pré-candidato a presidente de crime por causa de bonequinho, é um negócio que pode esperar tudo, porque isso pode ser eles acharem que é mais um bonequinho do Flávio Bolsonaro contra o Brasil.